Feche seus olhos, então, e vamos, Espírito Santo, obrigado, porque Tu estás aqui, Tu sempre está aqui conosco, e que Tu possa nos levar a essa verdade, que a verdade da Tua palavra, que a letra seja vivificada nesse momento, pelo Teu Espírito em nossos corações, e que possamos, ó Deus, ter a mente renovada na Tua palavra, e com a mente renovada na palavra, nós crescemos em fé. E nós prosseguimos em conhecer a Tua vontade e a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 12, no versículo 1, que é o texto base. Eu estava falando com a Amanda, eu falei, Amanda, eu acho que agora só vou pregar contigo. Porque, irmãos, eu vou te falar, eu falei para ela, cara, é tão bom pregar com ela. É bom, irmão, pregar com ela. Eu falei para ela, não posso falar isso para ela, entendeu? Mas é bom porque ela fala para caramba e eu fico só aqui, ó. Só. Tu vai falando que eu vou. Mas graças a Deus pela vida da Amanda, minha esposa, irmãos, é uma bênção na minha vida aquela mulher. E o Pedro também. Gente, Pedro, deixa para lá, vamos lá. Vamos para o que é importante. O importante é a palavra de Deus, amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. É importante nós sempre relembrarmos que nós temos uma carreira que nos está proposta por Deus. Você não está nessa igreja, você não está neste mundo à toa. Você não faz parte do teor da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu e você não estamos dentro desse jargão. Nós fomos chamados por Deus, nós aceitamos o chamado dele e a partir desse momento, Deus tem uma carreira proposta para mim e para você. Você precisa estar consciente de que Deus tem uma carreira e que você precisa desenvolver com Ele tudo o que Ele tem para fazer através da sua vida. Enquanto nós não entendemos que temos uma missão para cumprir nesta terra, nós sempre vamos reportando para os outros a responsabilidade que é nossa. Ah, não vou hoje não, deixa que o irmão vai estar lá, o irmão faz. Ah, não, se eu não for, tem outro para fazer. Ah, mas se eu não, ninguém vai sentir minha falta. Tem gente que gosta de faltar, ou de não ir, ou de não estar, só para ver se alguém vai sentir a falta dele. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, já pastor, e a pessoa falou para mim, pastor, eu vim, no dia tal, eu vim de um jeito, só para ver se o pastor ia ver, e para ver se o pastor ia me chamar a atenção por isso. Você vê como que o pastor, né? Que bênção que é o pastor, né? O pastor tem que ter uma bela de uma paciência do fruto do Espírito, tem que ter, não tem, irmão? E eu, é mesmo, é. Mas eu nem falei nada, eu, obviamente, até passei por isso, por cima, eu já entendi que se eu falasse alguma coisa, se eu falasse um A, acabou, a pessoa ia morrer ali mesmo. Então eu deixei, mas aquilo me trouxe uma reflexão para entender
que muitas vezes, como filhos de Deus, nós queremos nos colocar numa posição de coitados. Mas ninguém está vendo, o pastor nem me viu, o irmão nem falou comigo, ninguém ligou para mim. Ninguém nem falou, olha, pastor, é importante ligar? É. É importante você, sentiu a falta de alguém ligar? É. Mas você imagina, irmão, que tem vezes que você não consegue ligar para todo mundo e tem hora que ninguém liga, está todo mundo, não é verdade? E aí a pessoa fica, não, mas nesta igreja não tem amor. Quem já ouviu isso? Amém? É claro que na igreja tem amor, porque a igreja ela é movimentada e gerada pelo amor de Deus. Se eu amo, essa igreja tem amor. E se a igreja não tem amor, é porque quem está falando que não tem amor, não ama, porque ela é a igreja. E se ela fala que não tem amor, então podia ninguém amar, mas pelo menos eu amo, então tem amor na igreja. Então quando alguma pessoa fala para mim, não dessa, mas no outro, não, porque aquela igreja, pastor, da igreja, porque lá não tem amor. Se alguém falar para mim que aqui não tem amor, eu vou falar, é mentira sua. Por quê? Porque eu amo, eu faço parte dessa igreja e eu te amo. Como que não tem amor? Isso não tem nada a ver com o que eu ia falar, você pode ter certeza absoluta disso. Eu só quero dizer para você que você tem um chamado, e você e eu, nós temos que nos preocupar com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Enquanto eu estiver ocupado em cumprir o propósito e a carreira que me está proposta, não tem tempo nem de eu saber se alguém ligou ou não ligou para mim. Por quê? Porque eu estou empenhado em cumprir a carreira que me foi proposta. Nada tira você da visão, do foco e de Cristo. Quando a igreja amadurecer e começar a entender que ela tem que chamar a responsabilidade para si, eu e você precisamos olhar, se você está aqui, vai ficar no banco a vida inteira sem fazer nada, por quê? Se Deus te chamou. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a última parte do versículo, que nós lemos que diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como eu disse, o tema da mensagem é o tempo de Deus. O que eu falei aqui não tem nada a ver com o tema da mensagem, mas então eu volto para o meu esboço. Amém? Graças a Deus. Faz isso, Glaucio. Que diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É possível tornarmos o nosso caminho, a nossa carreira, o plano de Deus difícil de ser cumprido, com o prejuízo do nosso crescimento espiritual, se nós não atentarmos para isso que está escrito em Hebreus 12:1. Ou seja, corramos com paciência, perseverança. Se eu e você não atentarmos para a perseverança, isso vai dificultar o cumprimento do plano e da carreira que nos está proposta. Precisamos ser persistentes naquilo que entendemos ser a vontade de Deus. Você entende que a vontade de Deus é que você tenha uma vida plena? Diga amém. Se você entende que a vontade de Deus é que você tenha paz em todos os momentos da sua vida, independentemente das circunstâncias, você crê nisso? Você crê que isso é para você? Então você tem que persistir por ter e manter essa paz na tua vida. Você crê que a vontade de Deus é que você tenha uma mente renovada constantemente na palavra de Deus? Você crê que Ele não te deu um espírito de medo, de covardia para você viver uma vida de medo em todas as áreas que você tem? Na vida profissional tem medo de arriscar, tem medo de voltar a estudar, tem medo de falar, tem medo de tudo, tem medo de vir ao culto à noite, porque pode receber uma bala perdida. Tem medo de ir no centro da cidade, ou tem medo de pegar, você dirige. Aí você fala, você pode então fazer o seguinte, eu preciso que você vá, aonde?
lá em Seropédica, perto da Rural, tu nunca saiu de São João com o carro. Tu não sabe nem onde é a Seropédica. Tu não vai por quê? Eu tenho medo de não acertar o caminho. Medo? Primeiro que tu tem boca. Segundo que você que tem o GPS. Terceiro que Deus está contigo. Quarto que você é inteligente o suficiente para pegar um endereço e chegar nele. Amém? Você pode dar umas 3 voltas, entrar na rua errada, eu entro sempre. Você pode, um trajeto de 1 hora, você pode levar 1h30. Mas enfrenta, não tenha medo. Irmãos, Ele não nos deu um espírito de covardia. Tudo que você precisar fazer, você fala, Espírito Santo, vai na minha frente e você faça. Na força do Espírito Santo. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa assim. Por causa da força do Espírito Santo, irmãos, eu às vezes chego em lugares que eu falo assim, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Por quê? Porque quando chegou para mim, eu falei, eu vou fazer em nome de Jesus. Chegou na minha mão, eu sei, Deus me deu inteligência. Irmão, eu vou orar, eu vou estudar, eu falo com o Espírito Santo, eu vou para o Google, eu pego a lei, eu estudo, eu ligo para o colega que faz aquilo. Eu não quero saber, mas eu falo, eu vou fazer. Deus está comigo. Sabe o que acontece? Dá certo. Eu já falei aqui que eu virei advogado de alguns atores famosos que você até conhece, sem ter escritório de advocacia. Um amigo meu, já te contei isso? Um amigo meu, do Degase, do Estado, que a esposa é empresária falou, o cara ia procurar o Silvio Guerra é o bambambam da advocacia e dos artistas, ele tem até um livro. Aí ela falou assim, mas eu conheço um advogado, ele se formou agora, é novo, mas é o seguinte, cara, eu sei que ele é competente e o cara é honesto. Aí ele falou, ele me atende aqui na Barra? Aí ele me ligou, Glaucio, só tem que ter... Eu falei, que dia? Eu ia atuar no direito de imagem, nunca tinha atuado no direito de imagem. Não era minha praia, meu perfil, eu precisava entender dessa questão, era uma ação contra a Globo, inclusive, e eu precisava, e na hora que o desafio veio para mim, qual foi a minha? Cara, não vou pegar isso não, meu irmão. Isso vai me dar um trabalho, mas eu falei, não. Eu falei, o Espírito Santo está em mim. E eu falei, Espírito Santo, eu vou. O que eu fiz? Comprei o livro de quem? Do Silvio Guerra. A arte de advogar para os artistas. Irmão, fui embora. Até hoje eu sou advogado da família dessa atriz, até hoje. Eu sou advogado hoje do pai, sou advogado da empresa do pai de São Paulo, da empresa de São Paulo, que manda serviço para mim de São Paulo, e sou advogado de um amigo dele que mora em São Paulo. Eu tenho um cliente lá que eu nunca nem vi a cara dele. E outros que me abandonaram ficarem famosos. O Jonatas Faro está famoso? Tá? Tá, então, eu advogava para ele quando ele não era tão famoso. Caio Castro está também, não tá? Pois é. Até peças deles eu ia assistir lá, que eles mandavam um convite para mim. Eu chegava lá no teatro, estava lá meu nome lá, eu nem pagava. Os caras ficaram famosos, né, irmão? Aí eu também deixei para lá. Falei, quer saber? Não quero mais ganhar dinheiro também assim, não. Tá bom, ganha pouco, ganha muito também não. Brincadeira. Mas por que eu estou te dando esse exemplo, irmãos? É bom dar esses exemplos para você entender que com Deus você pode chegar onde Ele quiser. Você tem que ter uma força do Espírito Santo para entender que Ele te deu um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, um espírito novo. Eu tenho o Espírito de Deus. Onde eu quiser chegar, dentro da vontade dEle, eu vou chegar. Irmão, não dá mais para viver a nossa vida sentado, chorando e se lamentando. Ai, mas a minha família... Opa! Mas eu não tive a oportunidade que ele teve, porque a minha família era muito pobre. Irmão, tu já ouviu falar que a Amanda nasceu na favela? Irmão, não é mentira não, é verdade. Mangueirinha de Caxias, irmão. Falei para ela,
Tu saiu da favela, mas a favela não saiu de você. Fico brincando com ela. E por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque Deus tem algo maravilhoso para realizar em nossas vidas. Essa igreja nas mãos de Deus e com a sua vida aqui é uma potência contra o inferno. Você não pode olhar para a sua vida e achar, mas quem sou eu? Quem sou eu? Não, eu sou um filho de Deus, eu sou um justificado, eu posso nele todas as coisas. O que eu preciso? Ser fiel. O que eu preciso? Crer na palavra. O que eu preciso? Declarar o que Deus diz que eu sou. Né? Um espírito de sabedoria. Eu gostei daquele testemunho. Você essa semana falou isso para o teu filho? Meu filho, eu te unjo. Falou isso para ele? Espírito de sabedoria para você, Espírito de Deus sobre a tua vida. Rapaz, eu todo dia falo isso para o Pedro, todo dia. Você é um abençoado de Deus, rapaz. Tu está me ouvindo? Aí ele se mexe. Amém, irmãos? Volta para a mensagem. Acabou, né? Nem comecei a pregar, acabou o negócio. 9 horas aí. Eu botei aqui, ó. Precisamos ser persistentes, perseverantes naquilo que entendemos ser a vontade de Deus. Não podemos desistir nos primeiros desafios que aparecem, e nem nos demais. Irmão, para nós alcançarmos, para nós chegarmos onde Deus quer que nós cheguemos, os desafios acontecerão. Se você desistir no primeiro desafio que surgir contra a sua vida, irmão, não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Se você desistir no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto, não vai conseguir. O que não pode acontecer? Não pode desistir, tem que haver perseverança. Opa! É fácil nos tornarmos impacientes diante do nosso desejo de ver os planos e propósitos de Deus serem cumpridos na nossa vida. E um exemplo clássico disso foi Saul. Rapidamente eu vou dizer aqui, quando o profeta Samuel falou para ele aguardar, Samuel falou, espera que eu vou vir aqui para sacrificar. E aí Samuel demorou, o povo começou a pressionar o rei Saul e falar que Samuel não vem, então vamos nós fazer logo o que é para ser feito. Saul pressionado, isso diz o quê? A resposta de Deus não vem, aquilo que Deus falou que ia fazer não se cumpre, nós entendemos que está demorando, nós entendemos que, meu Deus, como é que pode ter tanto tempo isso não acontece, como pode eu estar tanto tempo orando, e parece que Deus não está ouvindo a minha oração, e parece que isso não se cumpre, tal, e o pessoal ainda fica perturbando a cabeça de Saul, falando aí, vamos embora, Saul, estamos com pressa, cara, que isso, Deus? Não, pá, vamos lá, a gente também pode, vamos fazer do nosso jeito. O que Saul faz? Cede a pressão e sacrifica. Era para ele sacrificar? Não era. O profeta chega e fala, o que você fez? Não, é porque eu quis honrar o Senhor, é porque eu quis, rapaz. Você não tem permissão para sacrificar nada, que você não é sacerdote. Deus não está, olha só, não, você passou na frente do que Deus queria. Era para você ter aguardado eu chegar, e aí o negócio ia dar certo. Muitas vezes, quando Deus nos dá um recado a respeito do seu plano para nós queremos vê-lo cumprido imediatamente. Mas precisamos correr com perseverança essa carreira. Deus não atua dentro do nosso tempo cronológico. E a Bíblia é quem diz isso lá em 2 Pedro 3,8, onde ele diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo cronos não é o tempo que serve e que o tempo utilizado por Deus. Deus tem o seu tempo, ou seja, o tempo certo. Por isso que é tão importante nós confiarmos
nas promessas de Deus, sem envolver as promessas num limite temporal. Se Deus fez uma promessa, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. E nós temos uma falha de ouvir e de receber uma promessa, né, uma palavra de Deus para as nossas vidas, e nós queremos pegar isso e colocar dentro do limite temporal nosso, para que aquilo aconteça na razoabilidade que o nosso pensamento acha ser a certa. Não, isso eu acho que já está demorando muito. A gente não fala isso? Não, mas isso não, já está demorando demais. Não é isso que acontece? Mas o tempo de Deus não pode ser colocado nesse tempo cronos. Não pode ser limitado. O tempo de Deus é perfeito, Ele tem o seu tempo. E outra coisa, Ele não falha. Ele chega no tempo certo, na hora certa, e Ele faz da forma certa. Se a sua família ainda não está completamente salva, fica perseverando, aguarda em Deus. Por quê? Porque no tempo dEle vai se cumprir. Entenda isso. Pastor, eu sei que eu tenho um chamado na minha vida, que Deus já falou comigo, que eu tenho algo para fazer, para realizar nele, isso está no meu coração. Continua sendo fiel a Deus. Por quê? Porque se Deus tem um chamado na tua vida, específico, né? Isso eu digo na área aí, agora da igreja, você fala assim, pastor, Deus tem um chamado para ser pastor, eu sei que Deus já colocou isso em mim, eu tenho um chamado para ser missionário, eu tenho um chamado para ir para Rondônia, para ir para a Amazônia, sei lá, eu tenho um chamado para poder fazer visita, sei lá o quê. E eu sei que Deus vai me usar, eu tenho umas ideias aqui, que está no meu coração, eu sei como fazer isso, eu sei como fazer, está tudo aqui. Seja fiel a Deus, esteja debaixo de uma autoridade espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo vai mostrar para quem é autoridade espiritual na sua vida. E o tempo de Deus vai ser revelado a ele, e aí as coisas vão acontecer. É assim que funciona. Eu sempre aprendi assim na palavra de Deus. Todo mundo que foi chamado por Deus, ninguém foi lá e falou que queria e que ia agora. Não, o Davi falou, agora que eu matei Golias, agora que eu fiz tudo isso, agora eu vou ser o rei de Israel. Por quê? Deus já falou comigo. O faraó, pode despedir o governador aí, porque Deus já falou comigo que o governador vai ser eu. José fez isso, irmão? Nenhum homem de Deus fez isso. Josué falou, Moisés, já está ruim para você, tu está meio velho já, entendeu? Tu já está estressado, esse povo já te estressou muito. Faz o seguinte, se aposenta e deixa agora eu levar o povo. Pelo contrário, Josué foi assustado. Eu? Não. Deus tem um tempo certo, irmão, na nossa vida. E aquilo que Deus tem na vida de um homem, de uma mulher de Deus, aquilo que Ele quer fazer se nós formos fiéis. O que é ser? Primeira coisa, para Deus usar a minha vida, usar a sua vida, eu tenho que ser testado quando eu sou liderado, por exemplo. Eu sou fiel ao meu líder. Tudo isso é dentro das camadas. Você que dá aula no Geração Vida, você é fiel à liderança. Se a liderança falar para você, olha, faz assim. Ah, não, porque eu acho que tem que ser assim. Sabe o que é isso? Espírito de rebelião. É o espírito do diabo. Ah, não, eu que sei fazer, está fazendo errado. Você não foi chamado ainda. Até caiu o negócio, viu? Quando você for chamado por Deus para fazer aquilo, aí sim você dá a sua opinião. Eu falo assim porque eu sou pastor e eu tenho o bispo que está acima de mim, né, obviamente, e muitas coisas que vão acontecendo, às vezes eu tenho até uma opinião sobre diversas coisas, na própria Nova Vida. Mas, irmãos, nós temos que entender e cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, irmãos? E aí, se num momento uma opinião sua é pedida, você dá.
E se não, fica quieto. Não foi você que foi chamado para isso. Você está conseguindo entender um princípio de autoridade que tem que ser respeitado para que o plano de Deus e para que Deus use a nossa vida poderosamente? Se quebrar esse princípio, Deus não usa. Se durante todo o tempo que eu servi na casa de Deus, se eu fosse insubmisso a todos os meus líderes, você acha que Deus ia querer usar a minha vida, irmão? Você está entendendo isso? Não tem como. A gente precisa entender que no reino de Deus existe alguns princípios, cara, que se não forem respeitados, destrói a vida da pessoa, destrói a nossa vida. O diabo, ele caiu porque ele desrespeitou o princípio da autoridade. E às vezes nós achamos que é uma pequena besteira. Ah, não, porque eu acho que tem que ser assim, que eu acho... Beleza, opinião, todo mundo precisa, né? Um pastor não pode viver sem ouvir uma opinião, né? Eu sou pastor, às vezes o irmão me dá uma opinião, fala assim, pastor, a gente podia fazer isso. Beleza, eu escuto aquilo. Não quer dizer que eu vou fazer tudo que aquela pessoa falou para eu fazer, até porque se eu não tiver um sim de Deus, eu não vou fazer. Mas às vezes o irmão dá uma ideia que é boa. Eu, por exemplo, muitas vezes eu penso em fazer uma coisa assim, aí às vezes o Cláudio fala assim para mim, mas tu não acha que podia fazer assim, que botar aqui? Eu falei, rapaz, pior que tu está certo, cara. É mesmo, cara. Vamos fazer assim. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa vai ferindo um princípio. E isso daí, irmãos, a gente tem que ter cuidado na nossa vida. Você está me compreendendo, irmãos? Deus quer usar a sua vida poderosamente. E a oração que eu tenho feito a Deus incessantemente, o que eu tenho pedido a Deus, é para que Deus levante nessa igreja homens e mulheres compromissados com o reino de Deus. Nós não precisamos de homens e mulheres com talentos maravilhosos nessa igreja. Nós não precisamos. Se tiver, é uma bênção, que bom poder ser usado esse talento. O que nós precisamos é de homens e mulheres compromissados com o Evangelho, com a palavra que amem a casa de Deus, que amem a obra de Deus, que amem estar na casa de Deus. E que você seja essa pessoa, todos nós aqui, sabe por quê? Porque, irmãos, quando isso acontece na nossa vida, a igreja, irmão, a gente não sabe nem onde vai parar de tanta explosão de bênção de Deus no nosso meio. Se o teu coração, irmão, olha para Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço, irmão, depois que, meu Deus, eu ouço tanta coisa, irmão. Tantas pessoas estão se desviando da casa de Deus por causa de bobeira, irmão. Porque o pastor falou não sei o quê, aí não gostou, aí ficou chateado, porque o irmão sentou no meu lugar. Eu sento sempre aqui na frente. Cheguei lá, o irmão sentou no meu lugar. Sabe, são pequenas coisas que o diabo usa mesmo, para poder tirar a atenção da pessoa. Irmão, você tem que estar aqui nessa igreja olhando para Cristo. Não olha para mim, se tu olhar para mim, irmão, já era. Olha para o autor e para o consumador da sua fé, que é Jesus. Servindo a homens como se estivesse servindo a Deus, é o que está escrito. Amém? Não preguei nem um terço, nem um quarto da minha mensagem, mas semana que vem eu continuo. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal e que a Tua palavra produza vida em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, Deus te abençoe rica e abundantemente. Vai com Deus. Let's lift the name of
hearts to